Meu nome é Camila Ferreira, tenho 33 anos e, no aniversário de 60 anos da minha mãe, ela colocou uma moldura enorme no centro da sala para que todos os convidados a vissem. Dentro dela estava um desenho que eu fiz quando tinha apenas 8 anos. Assim que percebeu que todos estavam olhando, ela sorriu e disse em voz alta: "Esse é o famoso talento da Camila." Enquanto minha outra filha estudava e conquistava prêmios, ela passava o dia rabiscando papéis. Pelo menos hoje isso serve para decorar a parede. Quase 50 pessoas começaram a rir. Meu filho, Lucas, de 7 anos, apertou minha mão e escondeu o rosto no meu braço. "Mamãe, por que a vovó está rindo do seu desenho?" Ele perguntou baixinho. Engoli o nó na garganta e apenas acariciei seus cabelos. Eu já estava acostumada a ser a filha que nunca era suficiente. Desde criança, minha mãe fazia questão de comparar tudo o que eu fazia com minha irmã mais velha. Se eu tirava nota 9, minha irmã tirava 10. Se eu desenhava, ela dizia que arte não colocava comida na mesa. Com o tempo, aprendi que discutir nunca mudava nada. Mas havia algo que ninguém naquela casa sabia. Nem minha mãe, nem meu pai, nem minha irmã. Nem mesmo eu entendia toda a verdade ainda. Aquele desenho escondia um detalhe tão raro que, antes daquela semana terminar, especialistas viajariam de São Paulo apenas para vê-lo. E as mesmas pessoas que agora riam de mim, implorariam para que eu não contasse sua verdadeira origem. Se você prestar atenção em apenas 3 coisas durante esta história, uma pequena assinatura quase apagada no canto do papel, uma velha galeria de arte na Avenida Paulista e uma caixa esquecida no sótão da casa da minha avó, vai entender o final antes de mim. Naquele momento, porém, eu só respirava em silêncio enquanto as risadas enchiam a sala. Eu ainda não fazia ideia de que minha mãe acabara de transformar a maior humilhação da minha vida no início da maior reviravolta que nossa família jamais enfrentaria. Enquanto todos continuavam conversando e rindo, meus olhos permaneciam presos àquele desenho. A moldura era nova, mas o papel era o mesmo que eu havia usado quando tinha 8 anos. Lembrei-me imediatamente da tarde em que o desenhei na casa da minha avó, em Paraty, durante as férias de verão. Minha avó, Dona Helena, era a única pessoa da família que realmente acreditava em mim. Enquanto minha mãe dizia que desenhar era perda de tempo, minha avó sempre colocava uma folha em branco na mesa e dizia: "Desenhe o que você enxerga, não o que os outros querem ver." Naquele dia, um senhor idoso apareceu na praça em frente à casa dela. Ele carregava um pequeno caderno de desenhos e passou quase uma hora conversando comigo. Antes de ir embora, pediu licença para fazer alguns traços sobre o meu desenho. Eu era apenas uma criança e achei aquilo divertido. Ele sorriu, assinou discretamente um cantinho da folha com um lápis muito fino e disse: "Bom, nunca deixe ninguém dizer que sua imaginação não vale nada." Anos depois, eu praticamente havia esquecido aquele momento. Quando minha avó faleceu, minha mãe ficou responsável por organizar a casa. Eu procurei aquele desenho durante horas, mas ela afirmou que tinha jogado todos aqueles papéis velhos no lixo. Acreditei nela e segui minha vida. Agora, olhando para a moldura, percebi que ela havia mentido durante todos aqueles anos. Enquanto os convidados tiravam fotos da decoração, uma senhora elegante que eu nunca tinha visto antes parou diante da parede. Ela observou o desenho em silêncio por alguns segundos. Depois aproximou o rosto da moldura e franziu a testa, como se tivesse reconhecido alguma coisa. Meu coração acelerou. Ela chamou discretamente o marido, apontou para o canto inferior do papel e os dois começaram a conversar em voz baixa. Não consegui ouvir nenhuma palavra, mas percebi que o semblante deles havia mudado completamente. Pela primeira vez naquela tarde, alguém não estava olhando para o meu desenho com desprezo. Estava olhando com surpresa. E naquele instante, tive a estranha sensação de que a humilhação preparada pela minha mãe estava prestes a escapar, completamente do controle dela. Poucos minutos depois, a mulher caminhou diretamente até mim. Ela se apresentou com um sorriso educado. "Meu nome é Beatriz Monteiro. Sou curadora de uma galeria de arte em São Paulo. Posso lhe fazer uma pergunta?" Assenti, ainda confusa. Ela apontou discretamente para o desenho pendurado na parede. "Aquele desenho é realmente seu?" Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu a conversa. "É só um rabisco antigo. Minha filha nunca teve talento para essas coisas. Coloquei na parede apenas para divertir a família." Alguns convidados riram outra vez. Beatriz, porém, não sorriu. Ela continuou olhando para o desenho com uma atenção que ninguém mais,
Naquela sala conseguia entender. A senhora permite que eu o examine de perto? Perguntou calmamente. Minha mãe deu de ombros, certa de que aquilo prolongaria a piada. Beatriz retirou um pequeno par de luvas da bolsa, aproximou-se da moldura e observou cada detalhe do papel. Quando chegou ao canto inferior direito, prendeu a respiração por alguns segundos. Em seguida, chamou o marido. Ele olhou para a assinatura quase invisível e ficou completamente imóvel. Não pode ser, murmurou. O barulho das conversas foi diminuindo aos poucos. Um a um, os convidados perceberam que algo inesperado estava acontecendo. Minha irmã cruzou os braços, impaciente. O que há de tão especial nesse desenho infantil? Beatriz virou-se para todos e respondeu com uma tranquilidade que fez a sala inteira silenciar. Porque esta assinatura pertence a Augusto Vasconcelos. Ninguém reconheceu o nome. Ninguém, exceto um senhor de cabelos brancos que estava perto da janela. Ele arregalou os olhos. O pintor? O mesmo Augusto Vasconcelos que desapareceu antes de se tornar famoso? Beatriz confirmou com a cabeça. Exatamente. Existem pouquíssimos desenhos assinados por ele antes da carreira internacional. Eu estudo a obra dele há mais de 15 anos. Se este desenho for autêntico, estamos diante de uma peça extremamente rara. Pela primeira vez desde o início da festa, ninguém ria. Minha mãe continuava segurando a taça de vinho, mas sua mão começou a tremer. Ela finalmente percebeu que a moldura colocada na parede para me humilhar podia esconder algo que valia muito mais do que qualquer pessoa naquela casa era capaz de imaginar. Minha mãe insistiu que tudo aquilo era um exagero. É apenas um desenho de criança. Vocês estão confundindo as coisas. Beatriz respirou fundo e respondeu com calma. Existe uma maneira muito simples de descobrir. Levem a obra para uma perícia oficial. Se eu estiver errada, serei a primeira a pedir desculpas. 3 semanas depois, viajei até São Paulo com o desenho cuidadosamente protegido. O laudo levou alguns dias para ficar pronto, mas a ligação chegou numa manhã de segunda-feira. O especialista foi direto ao ponto. Parabéns, senhora Camila. A assinatura é autêntica. O desenho foi realmente finalizado por Augusto Vasconcelos quando ele ainda era um jovem artista. É uma peça histórica. Senti minhas pernas fraquejarem. Dias depois, uma casa de leilões apresentou uma proposta inicial que ultrapassava 4 milhões de reais. Eles acreditavam que o valor poderia aumentar ainda mais em um leilão internacional. A notícia se espalhou rapidamente. Pela primeira vez em muitos anos, meu telefone não parava de tocar. Minha irmã queria conversar como família. Meu pai dizia que todos haviam cometido erros. Minha mãe apareceu na porta da minha casa, segurando flores e chorando. Filha, eu nunca imaginei que aquele desenho pudesse valer tudo isso. Eu sinto muito. Olhei para ela por alguns segundos. Depois respondi com serenidade. Mãe, o dinheiro nunca foi o problema. O problema foi que você só conseguiu enxergar valor no meu desenho. Quando outras pessoas disseram quanto ele custava, você nunca tentou enxergar o valor que ele tinha para mim. Ela abaixou a cabeça e não encontrou palavras. Alguns meses depois, vendi a obra por um valor que mudou completamente a minha vida e garantiu o futuro do meu filho. Mas a maior vitória não foi financeira. Foi perceber que eu nunca precisei da aprovação da minha família para acreditar no meu próprio talento. Hoje, na parede da minha sala, existe outra moldura. Não há milhões de reais dentro dela. Há apenas uma fotografia do meu filho desenhando ao meu lado. Sempre que ele termina um desenho, eu sorrio e digo: nunca deixe ninguém decidir quanto vale o seu sonho antes, mesmo de ele existir. Porque o verdadeiro valor de um talento nunca está no preço que o mundo paga por ele, mas na coragem de continuar acreditando nele quando ninguém mais acredita.